Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição de Lorenautas, o seu podcast. Meu nome é Fanny. Eu sou a Meg. E eu sou o Rafael. E eu tô muito feliz da gente falar desse texto. É um momento muito especial para esse podcast. E com a felicidade do Rafael, super feliz e natural, a gente começa e vai falar hoje sobre o texto e sobre a história da Vivian Reid. Rafael, você pode começar, cara. Então, galera, é o seguinte, a gente não tem um texto anterior, né? A gente tá começando, a gente vai falar, né, do início para o fim da história dela, do que apareceu no site. Porém, todavia, entretanto, uma coisa que as pessoas foram, sei lá, pelo menos até onde eu saiba, foram se ligar que existia depois de ler a lore dela é o resumo perfil dela no site da Wizards. E daí eu vou fazer uma leitura aqui enquanto os meus colegas vão dramatizar a minha leitura. E já começa, olha só, né? Parece uma coisa. A primeira palavra do texto é o nome dela escrito errado, porque no site tá Viven, não tá Vivien. Eita! Ok, vamos lá. Vamos para a parte da leitura, então. Viven nasceu no plano de Scala. Sua terra natal era profundamente dividida entre habitantes da Floresta e os Nura, uma civilização avançada que cercava os bosques em extinção. Basicamente, né, aquela dicotomia ali de civilização e mundo selvagem. Viven pertencia aos Smaragdi, que eram rangers e druidas jurados a proteger as diversas criaturas da floresta. Mas a civilização estava constantemente invadindo e os Smaragdi estavam lutando uma batalha perdida contra os soldados do progresso. Nicol Bolas se interessou nos Nura e em suas inovações, e embora seus arquimagos tenham tentado resistir, foi em vão. Eles não foram páreos para o implacável dragão. Após saquear seus segredos, Nicol Bolas decidiu que o plano não tinha mais utilidade a ele e começou a destruí-lo. Em desespero, os Nura fugiram para a floresta, né? De certo não tinha montanhas ou colinas, eles foram para a floresta. Eles foram para a floresta, mas naquele momento não havia mais lugar seguro para se esconder. Sentindo que seu fim era iminente, os Nura e os Smaragdi combinaram a sua magia coletiva num único artefato, a Arca, que continha uma invocação de cada criatura que já havia vivido em Scala. Seu plano era usar a Arca numa última batalha contra Nicol Bolas, mas, quando a floresta irrompeu em chamas e a batalha foi perdida, Vivian instintivamente viajou entre os planos com a Arca, a última relíquia de Scala. Em seus primeiros dias como Planeswalker, Vivian lutou para entender a Arca, que parecia ter vida própria. No começo, as criaturas invocadas através do arco eram fracas e incorpóreas, versões ferozes, mas tênues e fantasmais delas mesmas. Mas à medida que Vivian viajou para novos planos, encontrou novas criaturas e adicionou-as à sua coleção, a Arca ficou mais poderosa. Logo ela pôde invocar as formas mágicas e espirituais de criaturas em uma miríade de planos, feras maiores que qualquer coisa que havia vivido em Scala. Agora, uma andarilha planar experiente, Vivian tinha uma nova missão: destruir o câncer da civilização. O destino de Scala solidificou a crença de Vivian de que ou você está com ela, ou é seu inimigo. Ela impunha uma arma de imenso poder predatório que se intensifica a cada dia. Um dia, em breve, contra o inimigo perfeito, ela irá liberar o poder impressionante do artefato e restaurar a ordem natural do multiverso. Ou seja, né, ela está aí completando o bestiário e agora está caçando mais. Completar a Pokédex. Yeah. Isso é tudo Totalmente. que nós temos. Isso é tudo que nós temos aí, né, de resumo no site. Cara, eu tô impressionada porque tem um monte de informação que, tipo, a gente não sabia de outras fontes. Exatamente. Mas isso é pra parte da crítica. Exatamente. Calma, vai ter muita crítica. Vamos para o resumo das histórias, Meg. Vai lá, Meg, resumo Então, do a capítulo gente vai 1 e fazer 3. um episódio só sobre os 3 contos da Vivian, tá? O primeiro tem um pouco mais de detalhe. A gente começa dentro de um navio de vampiros franceses em Ixalan.
onde a Vivian tá lá acompanhando a captura de um brontodonte até a ilha de Luno, de quem nunca tinha ouvido falar até agora. Luno. Tem que fazer bipinho. Luno. A Vivian gosta muito do arco que ela carrega e ela não gosta nem um pouco de vampiros. Esses vampiros, por sinal, pelo que eu perguntei no Twitter, eles adotaram a religião da Legião do Crepúsculo, mas são uma monarquia separada. Tá. Eles são bem cheios de floreios e tem uma vibe bem Maria Antonieta. O Frederic, ou Frederic, sei lá, que tá falando com a Vivian, diz que ela vai adorar o bestiário real quando eles chegarem lá em Luno. A Vivian é literalmente um bicho do mato. E ela não gosta muito de cidades. E não gosta de vampiros. E não gosta de nada. Eles chegam lá. Ela é quase assaltada. Ela dá bronca no trombadinha que tenta roubar ela. E o guri quer doar sangue dele como penitência. E aí a gente descobre que a moeda da ilha de Luno é sangue. As pessoas trocam sangue por bens e serviços. Aí corta pra uma cena que... eventualmente a gente entende que eles estão numa carruagem passando pelo bestiário real, onde a Vivian tá lá entediada, vendo que o bestiário real que o cara falou que era fabuloso, que não sei o que, que falava das belezas e tal, é só um zoológico bem do triste, com várias exibições de bichos já mortos também, empalhados e tal. E ela não concorda que isso é belo. Não é o conceito de beleza que ela tem. Na próxima cena, eles já estão na corte, onde tudo fede a gente morta, porque, né, vampiro tecnicamente tá morto. Mas tudo tem um monte de poporri pra fazer cheiro, e todo mundo tá usando perucas, e muito talco e maquiagem, e a Vivian tá com o estômago embrulhado litros. E o Frederic continua falando de um tal de Barão de Verneau, que diz que acha que existem dinossauros deuses. Então, já tem uma alusão aos dinossauros anciões de Ixalan. Vivian tava lá só passando raiva, esperando o momento certo. Perto do dinossauro. Não pode chegar perto de dinossauro. Especialmente do pelicano. Tecnicamente, é esse barão que faz todo o tratamento dos animais. Ele é o diretor do bestiário, sei lá o quê. Aí vem uma mulher super afetada, ela chega com um like e faz... Vrá! Já começa a se banar assim. E daí fica xoxando a Vivian, porque a Vivian não tá vestida de acordo pra estar num evento da corte. E porque ela tá toda perdida, porque o evento do século... O evento mais importante do ano é hoje e tal. Eu muito vejo essa como aquelas coisas de filme que é aqueles espartilhos apertados que os peitos vêm quase no queixo e aquelas perucas brancas assim de 3 andares, né? Totalmente. A apresentação da Madonna no VMA. 100%. E daí entra a corte. Entra o rei e a rainha. E a Vivian reconheceu a rainha como uma pessoa que tem o andar de uma caçadora e não tá acostumada a ficar andando com essas vestes e tal. E o rei, que ninguém nota muito, e atrás deles vem o barão. Todo mundo se curva à realeza, menos Viviane Redes. O barão nota isso, mas de um jeito muito discreto. Aí nisso corta pra, tipo, um circo, um palco, não fica muito claro. Só que eu só sei que tem um monte de tortura real em animais mágicos. Tudo como se fosse arte. E tem música e pintura e tal. É bem brutal. A Vivian não sei nem como é que ela tá se aguentando. Chega o barão no picadeiro pra mostrar o gran finale, que é um monstrossauro. E ele vem descrevendo como se fosse uma coisa feroz e fabulosa que matou muita gente pra chegar ali. Mas na hora que ele entra no palco, ele já tá todo arrebentado, tá com o joelho quebrado. A Vivian finalmente se cansa. E taca-lhe uma flecha. Da flecha sai uma hidra. Essa menina ela tava rampando até ali, entendeu? Aí de repente, pá, hidra. Perdão. Começa um furduns. Ela solta outra flecha. Sai um verme de pelaca. Aí depois um bicho que sai... A descrição dele bate mais ou menos com o companheiro de Garruk. Mas beleza, né?
No meio do furdunço, o barão nota que é ela que tá causando tudo isso, e principalmente o arco e as invocações da Vivian. Começa a ficar curioso. Mais uma flecha. Piu, vespas gigantes. Aí ela só fala toda tensa e tal, que nós somos os mortos de Scala. E daí ela tenta matar ele, mas o cara já tá morto, né? Porque ele é um vampiro e tal. Então não adianta dar facadinhas no punho, porque na costela, sabe? Não tem jeito. Aí eles meio que entram em combate corporal, dá tapaço na cara. A Vivian faz literalmente Chuck Norris. Ela dá aquele giro que tu gira e chuta a cara do cara. Roundhouse kick. Isso. E ela derruba ele, e Tele, e Zaga, e daí ela perde o controle e começa a bater nele muito, tipo, irritada, e daí os capangas dele capturam ela. Conto 2. Que cagada, hein, Vivian? Começa igual começou aquela temporada do Game of Thrones, quando o Theon Greyjoy acaba de perder o Winterfell. Ela é torturada pelo barão. Coisa. Então. Ele perde bastante coisa, além de Winterfell. Enfim, ela é torturada pelo barão por muito tempo, e daí tem umas freiras que vêm cuidar dela pra ela se curar, e depois ela é torturada de novo. E o barão só quer saber como é que o arco funciona e o que a Vivian é. Ele supõe que ela é planinalta, uma coisa que, pelo jeito, ela esqueceu o que era, né? Ela tá presa e fica ameaçando ele e barganhando pro cara devolver o arco, mas, tipo, ela tá presa e não tem nenhum poder de negociação, e ela fica ameaçando o cara. Enfim, isso dura, sei lá, alguns dias, a Vivian não sabe bem, porque, né, atordoada e tal, e ela zoa com ele, ela cospe na cara dele, ela ri da cara dele, enquanto ele tá torturando ela, porque nada, tortura alguma, é tão horrível quanto que Nicole Bolas fez com o mundo dela. Tenso, dramático. Aí, eventualmente, ele meio que desiste, voltam as freiras, dão um banho razoavelmente perturbador nela, e daí vestem ela com roupas da corte. Elas levam a Vivian dali pra um cômodo arrumadinho, marmorizado, rococó, todo cafona, bem Legião do Crepúsculo e tal. What up? A referência de arte aqui. Só que essa é a nova cela da Vivian. É uma gaiola de ouro, que tem comida, que tem bebida, que tem lugar pra dormir, só que agora a tortura não é mais física, ela é só psicológica, uma tortura com tédio. Eventualmente vem um guarda, a única pessoa simples que aparece até agora, chama ela pra ela ir lá falar com o barão. E na hora que ela chega no lugar onde o barão tá, ele tá simplesmente fazendo uma vivissecção no monstrossauro. Tá ligado o que é uma vivissecção? O cara abre um bicho vivo e começa a cutucar os órgãos pra ver o que tem, como é que funciona e tal. É bem século XVII, ali, aquela coisa. Dolorido. Enfim. Esse monstrossauro é aquele do picadeiro, que ainda tá sendo mantido vivo, mas ainda tá todo arrebentado. Eles só curam ele o suficiente pra que ele não morra. Ele tá só a capinha. E a alta corte, rei incluso, tava lá assistindo. A Vivian só quer saber do arco, né? Cadê o arco? Tal. E o barão volta à menção da palavra Scala, que ela falou algumas vezes essa palavra, provavelmente durante a tortura. E ele subentende que Scala seja o plano natal dela, que subentende que foi destruído, e que ela e o arco são tudo que restou do lugar. Ela finge que se oferece para ensinar a usar o arco e explica um pouco sobre ele. O arco, tecnicamente, tira uma imagem de um animal para dentro de si e preserva o espírito dele, de algum modo, mas só ela pode fazer porque só ela sabe fazer o ritual. E o arco só aceita que seja ela fazendo. Ela dá uma barganhada, consegue a atenção de todo mundo, inclusive do rei, que manda uma taça de vinho pra ela, e daí ela sabe, como boa caçadora, que a presa tá na mira dela. Conto 3! Viu como 2 foi filler? O zoom foi curtinho, tá? Então, continuando no mesmo lugar, praticamente na mesma cena, vem um monte de bolsista de iniciação científica pra anotar tudo que a Vivian tá explicando sobre o arco. Trazem um monte de equipamento, trazem uns postes, não sei o quê. E daí as freiras montam tipo um campo de força pra Vivian conseguir demonstrar o uso do arco sem que ela crie uma rebelião
ou sem ela machucar alguém que seja importante. Sim, Primeira coisa que ela pede é pra anestesiarem o monstrossauro que tá pra morrer. Meio que dá um migué, que tipo, a imagem que o arco vai pegar não pode ser dele sofrendo, porque daí melhor aliviar a cabeça dele pra imagem sair legal, né? Aí todo mundo estranha a ideia de ter que dar anestesia pra um bicho desses, mas vai, né? Dá. O bicho finalmente relaxa. Ela faz o ritual, ela bate com o arco no chão 3 vezes, ele se abre todo. E ela meio que escaneia o bicho, não ficou muito claro se ela passa ele por cima dele. Enfim, ela usa o arco, mas meio que tem uma ligação mental do bicho com ela. O monstrossauro, ainda dentro do arco, ele age todo sangue no zóio, e ela acha isso meio incomum, porque a maioria dos bichos só tá... Ah, que bom que eu posso descansar num lugar seguro. Mas agora que ela capturou o Pokémon, tem que ensinar como joga Pokébola, né? Ela levanta o arco pra fazer e o barão... Não, você não. Vai, fulano. Fulano explode. O barão vai ficando Explode. irritado. E ela dizendo, eu avisei. Mas pelo jeito ele explode só da cintura pra cima. Não tá muito claro, mas depois fica mais claro. Enfim. E ela tá lá. Eu avisei. E o barão tá ficando irritadão e tal. E ele fica lá surtando. E daí ela nota que tinha uma aranha no bolso do cara. E aí a Dona Aranha consegue subir pelo campo de força e sair sem problema. Ai, perdeu! Meu Deus! Perdeu. Aí ela começa um discurso bem cinematográfico, bem sessão da tarde, assim, sobre como o problema deles é ignorar os seres insignificantes. E daí, em resposta, ela dá crescimento desenfreado no jutsu, ela faz uns gestos, assim, na aranha, e na primeira oportunidade da aranha, o que ela faz? Ela come o rei. Por quê? Não sabemos. Viva a revolução! Por que não? Ela pega o arco, taca-lhe uma flecha, libera o monstrossauro. A revolução será aracnídeo. Ela libera o monstrossauro da Pokébola. Aí tem um furdunço, que dessa vez dá mais certo do que da outra vez. Porque o monstrossauro simplesmente ataca o barão primeiro e corta ele no meio. Poxa. Simples assim. Acabou? Não. Tem mais. Por quê? Não sei. Enfim, ela foi seguindo o monstrossauro pela cidade, por onde ele queria ir, passando pelo bestiário. Aí no caminho ela joga mais crescimentos desenfreados nos bichos pra eles saírem da jaula, o monstro, e tocar o horror. Aí, no que o monstrossauro, depois de algum tempo ele vai desvanecendo, ela solta outra flecha pra ele poder seguir o caminho e fazer o que ele quer fazer. Aí eles passam por uma vampira magrelinha que tá segurando um raptor poodle. Pintadinho, cheio de babado e não sei o quê. Aí ela faz outro discurso de sessão da tarde, dá outro crescimento desenfreado, e o bicho come a cabeça da própria dona. Cara, acho que isso é o que qualquer poodle faria se pudesse, eu acho. Provável. Nessa cena, a Vivian diz muito, muito perigosamente que ela entende o Nicobolas quando o Nicobolas disse que destruir Scala foi misericórdia. Tá. Tenso. Enfim, o bestiário foi destruído pelas bestas e a Vivian fica contente. Acabou? Não. O Palácio Real desaba, com os animais crescidos e o furdunço generalizado. Viviane inventa que tem mais caos pra trazer e punir a ilha de Luno. Aí tem um alívio cômico. Bem bosta. Que, tipo, é um dono de um café e daí mostra como ele e outras pessoas mais simples da cidade comemoram e gostam do estouro da boiada de dinossauros, porque a vida de verdade em Ixalan é muito mais selvagem do que o que os vampiros estavam insistindo em fazer. Daí volta pra Vivian. Daí volta pra Vivian, que tava pegando carona em cima da cabeça de uma monstrossaura. E daí, como boa arqueira, ela dá um mortal totalmente excessivo e exagerado e cheio de floreios pra pular da monstrossaura pra uma sacada. Lembra do Legolas? Então. E ela ainda tá com a roupa de baile, tá? Claro. Tecnicamente sim. Ela decide que precisa conseguir roupas novas e daí ela decide que o monstrossauro foi uma excelente adição pro arco.
O próximo devia ser um dragão de Shiv. Vou pra lá. Transplana. E fim! A única parte que presta é o dragão de Shiv. Não, tô brincando. A parte dos vampiros ali chega a ser mais legal do que muitas partes das outras coisas, só que, tipo, ela é totalmente desnecessária. Tá, eu achei Lá vem. que depois de ter falado 2/3 do meu vídeo de Vivian Raid, depois de ter reclamado 2/3 no vídeo, eu não ia mais ter o que reclamar. Mas eu tenho muito o que reclamar ainda. Vamos seguir o plano da Meg? Vamos seguir o roteiro? Vamos, por favor. Pra gente não se perder. Ou Mas seja, antes... vamos falar das coisas boas primeiro, vamos soprar primeiro pra depois bater? Na verdade, tinha que Mas ser bate e assopra, né? Tá, mas o Rafael tem um antes na pilha. Não, é que na realidade eu pensei que de repente a gente podia falar sobre o resumo do perfil dela no site ali, antes de falar dos contos da Cassandra. Boa. Pode ser, Pois Meg? é. Não, pois é, eu tô pensando sobre esse resumo, porque tem outra tecnologia que o Bolas estava de olho nesse plano, então. O que será que ele levou? O que será que ele conseguiu? Sei. Será que era a bússola? Olha, De repente... pode ser. Mas por que ninguém mencionou que era bússola, então? Seria perfeito se fosse a bússola. Bom, os Nur ali fala que é uma civilização, né, de progresso. Partimos aí do princípio que estamos falando de um local urbanizado. De repente pode ser alguma coisa que tem a ver com Ravnica e vai ter a união, né, das histórias agora mais pra frente, né? Pode ser isso aí. Pode ser sim. A gente não tem pista nenhuma sobre escala, estilo de arquitetura, de costumes, nada. A única coisa é o arco que se chama Arca, pode ser uma referência à Arca de Noé, de guardar os bichinhos lá dentro e tal, pra salvar, né? E ele é todo de madeirinha também. Mas esse... Pera, mas volta. Volta que agora nós temos um problema de inconsistência tradutória, minha gente. Porque, pelo que o Sais leu, nesse site do resumo da Vivian, o nome do arco está... Arca. Em inglês é Ark, A-R-K. Tá, mas não é Arcbow. Não. Porque o nome do artefato lendário é Arcbow. Que eles simplesmente suprimiram o bowl, né, e deixaram só a arca. Tá, mas a versão em inglês tá só arca também? Não, em inglês é Arcbow e aqui pra tradução na carta é arco bestial, né? Exatamente, então ficou inconsistente aí. Tem que ver onde é... O nome da carta devia estar igual ao nome do site. Dá a impressão que não era um arco antes, que era, sei lá, talvez uma urna, um baú, qualquer coisa, e que virou o arco depois. É a impressão que dá. Que fala ali, ó, que a arca ficou mais poderosa, não sei o que lá. De qualquer maneira, arco bestial é um nome meio besta. É meio Power Ranger, né? Porque perde o trocadilho da arca, entendeu? Se chamasse só de arca, era bem mais massa. Ou se chamasse de arca, sabe? Ia ficar meio feio de pronunciar, talvez, mas, sabe? Escreve arco com K. Ou em inglês é Arcbow mesmo. No resumo é Arcbow em inglês. E isso é um probleminha. Deixa eu ver em português. Deixa eu ver. Não como o Sais leu ali, tá arca daí. Eu acho que é Vivian do arco bestial. Podia escrever arco com K, ia ser metal. Tá arca mesmo, em português. Aí, ó. Não, isso aí é um probleminha. Na lore em português, e embaixo da lore tem as cartas, e daí tá ali, ó, Vivian do arco bestial. Aí, ó. Pelo menos entre as cartas tá consistente, porque se for ver a minha pesquisa do mestrado, diz muito isso. Eles prezam demais pela consistência, tá ligado? Então, o site e as cartas estão inconsistentes. Isso não pode rolar dentro das próprias práticas de tradução dentro do Magic. Mas enfim. Pode ser, podemos considerar um problema menor diante aí da desgraceira que foi o resto da história, né?
Mas... Eu esqueci de trazer o leque pra ficar fazendo shade aqui, ó. Mas é interessante pensar que, mesmo ela tendo visto toda essa destruição, lá no episódio 3 a gente vai ver ela meio que simpatizando. Acho que simpatizar ou concordar é uma palavra meio forte, mas é como se ela, numa visão de predador, entendesse por que ele agiu daquela forma. Mas eu esperava que ela estivesse caçando ele. Que ela visse ele como a presa máxima. Mais ou menos o estilo meio Garruk da vida. E que ela iria agir meio sozinha. E provavelmente quem se enfiasse no caminho ela ia dar cabo. Mais ou menos o que o Garruk está fazendo. Então... quando saiu a página da Vivian, a galera do Twitter criticou muito nesse sentido. Que a história dela tá muito parecida com a do Garruk. Então, daí a galera ficava preocupada. Tipo, o Garruk não vai aparecer mais, então. Porque, né? O problema... Já tem uma história muito parecida. O problema dela e do Garruk é exatamente o mesmo. Eles não têm um objetivo. Eles não têm um ponto de foco. Tá, beleza. Se a gente for ver, Chandra e Gideon também não tem. Quem teria seria a Liliana, que estava querendo se libertar dos demônios. E o Jace que o problema do Gideon, na verdade, é ter todos os focos e não saber dizer não. Não, tá. Mas assim, tipo... eles não têm um objetivo. Mesmo que, por exemplo, Chandra e Gideon não tenham um objetivo claro, eles têm um objetivo que une eles, né? Uma coisa que une, que é as sentinelas. Eles atuar como sentinelas, então isso meio que dá um norte para a história deles. Mesmo que eles não tenham, tipo assim, o que você vai fazer amanhã? Não sei, bora proteger o multiverso? Vamos, bora, beleza? Então, basicamente, esse pode ser o plot que justifica eles, né? E o Garruk e a Vivian não tem isso, beleza? Eles estão caçando por aí, enchendo a Pokédex e aí? Fazendo umas raids aí. E deu. Ela tá jogando Pokémon GO pelo multiverso. Ela tá querendo pegar o Mewtwo. Ela consegue pegar... Ela não consegue. Consegue pegar Pokémon de todas as regiões, porque ela transplana. Isso. Ai, que coisa. Tá. Enfim, eu sinto muito que a gente não tenha sabido mais da história de origem dela. Porque, mesmo que seja uma história batida, essa coisa de progresso versus vida selvagem é o plot mais antigo e batido que existe no mundo. Isso a gente já viu em zilhões de obras ficcionais, mas é aquela história. Clichê só é clichê porque funciona. Então seria interessante, de repente, ver como é que como é que foi essa... Eu queria saber por que o Bolas destruiu. Como que ele destruiu. Ele chegou tocando terror, provavelmente ele chegou dominando a mente da galera, como ele sempre faz, né? Como é que foi o desenrolar disso daí? A gente não teve nada. E aí a gente pode entrar, faltou um pouco de fundo, né? A gente pode entrar agora na crítica dos capítulos, né? Que essa seria já meio que pegando aí o embalo, seria uma primeira crítica já é um problema. Na verdade, o problema maior era a expectativa que a gente tinha. Por quê? Porque no Flavor é outra pessoa. Absolutamente outra. No Flavor, ela é tudo o que eu esperava do Newt Scamander. Ela é o Animais Fantásticos e Onde Habitam do Magic, só que não a versão do filme que é cheia de... Não, é a pessoa encantada e pesquisador, tipo aqueles caras do Discovery Channel, assim, que vai lá ver o... o cara da Pororoca. Como é que é o nome dele? O Richard. Aquele cara do... O pai da Bindi lá. Aquele cara australiano que gostava dos crocodilos e era apaixonado. E daí... não, esse aí é o... É o Crocodilo Dundee. É Earring, alguma coisa assim. Enfim. Mas, tipo, eu esperava alguma coisa assim, porque parece muito que... Nos Flavors, parece que ela tá muito, sabe? Sendo a documentarista animal do multiverso. Isso explicaria a Arca, saca? Mas... Nos Flavors ela é Marvel, no texto ela foi DC. Putz! Meu Deus! Nossa. Inclusive, tanto vale esse argumento do DC que diz que no Lore Goifs, que é aquele podcast gringo que eles meio que redublam o conto, assim. Eles fizeram muito, tipo, uma voz tipo Batman pra ela. Assim, eu sou Batman,
não sei o que. E daí, sabe, ela toda rouca e dramática. Porque e a tal. descrição Somos dela é toda top. sobreviventes de Macho escala. hétero top, né? Tipo. Porque Ela é o John Wick? Ela é o John Wick? ela é muito, assim, é muito absurdo. Ela é literalmente Não, John porque Wick pra matar o Nicol as Bolas. Você pessoas matou meu não cachorro. conseguem olhar pra ela porque ela é muito tensa e não sei o que. Aí você fica tipo. Tá. Né? Você cruzou o meu caminho, agora vou beijar o meu bíceps. Basicamente isso. Isso, Fanny, vai lá, representa. Obrigado. Isso aí, Fanny. Eu tenho um doguinho belo aqui bíceps. e só falta o arco. A Vivian Reid é a versão morena e alta da Fanny. Morena alta, forte, sensual, né? Tipo, tudo. Menos a Fanny. Mas eu tenho lobo. Gente, sente só. Entre o primeiro e o segundo capítulo desses 3 capítulos, que poderiam ter sido um só. Enfim. Eu vi um podcast sobre a Cassandra Khaw. E a autora Cassandra Khaw, ela é conhecida por fazer histórias de terror. E daí isso explicou muito, assim, porque eu comentei com vocês depois de ler o primeiro. Eu tava muito perturbada com aquelas cenas de tortura dos bichos, não sei o quê, e sabe? Não foi uma leitura feel good, foi um negócio muito perturbador e incômodo. Só que, tendo essa informação de que é uma autora de terror, que o mundo favorito dela é Firexia, e... sabe? E dinossauro Aí... comendo a cabeça do dono, e dinossauro mastigando e quebrando a espinha do vampiro, e dinossauro, tipo, destruindo não sei o que, e aranha comendo o bicho. Da hora. Sabe? Isso é bem então, padrão. Então meio que se explica e se entende como o conto é perturbador física e psicologicamente, porque faz sentido, você entende o raciocínio dela como autora de terror. Tendo essa informação em mente, fez muito bem o serviço, né? Porque esse tipo de literatura, ele é pra te deixar inconformado, desconfortável e Incomodado. Mas, ao mesmo tempo, né, eu leio... A minha base de terror é Stephen King, né? Eu li bastante livros dele. Tanto alguns mais fantasiosos, como a série da Torre Negra, quanto alguns mais pautados na realidade, que tem poucos elementos de fantasia. E esse estilo de escrita, ele tem um padrão, assim, né? É meio que uma escola norte-americana de horror. Ele é um local meio... É um local que faz o personagem se sentir deslocado, ou situações que fazem o personagem se sentir desconfortável. E aí um personagem que é claramente diferente dos seus outros, né, que estão convivendo ao redor. E daí você tem amplas descrições dos lugares, algumas descrições de pensamento e muita descrição nas partes violentas. Assim, é descrito com detalhe a parte de sangue, coisas sendo despedaçadas e tal. Então a gente percebe isso um pouco nela. E aí vai entrar a minha crítica ao estilo de escrita dela. Eu vi assim que no Twitter teve divisões, né? Gente criticando superficialmente o estilo de escrita, falando que ela usou palavras rebuscadas só para causar. E daí a gente teve gente defendendo também, dizendo que se as palavras existem, elas têm que ser usadas e que isso não é um problema por si só, beleza. E aí a minha crítica ela vai pegar um pouco das duas coisas. Assim. Eu penso que não é um problema você usar uma linguagem rebuscada, desde que o texto fique fluido. E a gente percebe que esse padrão rebuscado fica basicamente no começo do primeiro conto. E depois do meio para o final do primeiro conto. E nos outros dois, é uma escrita muito mais padrão Wizards de escrita, assim, que é o estilo de narração e descrição de lugares e acontecimentos bastante parecido com os outros escritores, né? Mas talvez ali com um pouquinho mais de sangue e tripas na tela. Mas fora isso, a gente vê ali que entra, parece que num ritmo mais parecido da Wizards. Né? Então, nesse ponto que eu acho que me incomodou um pouco o estilo de escrita dela.
Eu acho legal que tenha vocabulário rebuscado. Eu tive que pesquisar algumas coisas. Tipo, eu não sabia o que era o Líbano. O Líbano é um tipo de incenso que se usava em colonização católica, assim. Eu achei irado, sabe? Tem umas palavras, uns negocinhos e tal, que eu achei que era um flavor adicional, que casa muito bem com as ilustrações do Bastien Deharme, que é um ilustrador francês que fez as ilustrações mais iradas de Ixalan. Eu tô arrepiada só de pensar, porque, meu Deus do céu. Esse O Bastien é sensacional. Ele manja de chiaro escuro de um jeito... Nossa, cara, ele é de cair o queixo. E daí é legal a gente voltar pra Ixalan pra poder aproveitar essas ilustrações de novo, e daí poder ver elas em tamanho grande. E assim, ó, cada ilustração que passava é aquela falta de fôlego, aquela, meu Deus do céu, que ilustração. Isso é louco. E era tudo Bastien, e eu, yes! Ele é atualmente meu ilustrador favorito, cara. Eu descobri o Bastien lá em Innistrad, quando ele desenhou o Espírito da Floresta, que é um lobo espírito, tem um rosto no meio do corpo, assim, muito louco, umas mãos saindo, assim, mó da hora. Uhum. Muito massa. Tem ilustração dele em Origens, cara. Tem o Remédio Adulterado, que é aquela da Liliana meio de costas, assim, fazendo a paradinha pro Josu tomar. Aquela lá já é dele. Então, tipo, agora a Liliana Planeswalker de M19 é dele também. Então, tipo, é muito irado. Ele mexe muito com bruma, né? É muito legal essa coisa das... É muito, tipo, fumacinhas pra todos os lados. Adoro. Neblina, bruma, né? Essa coisa meio esfumaçada, né? Assim não, como e Ixalan tinha esse clima de ilustração de livro de Brasil Colônia, sabe? Então, ele conseguia aproveitar. Por isso que eu falei no Rococó, porque muito da descrição, especialmente que a Cassandra Dado, e que a gente leu na época de Ixalan também, ela tem muito a ver com essa coisa da armadura ser exagerada, aquela montoeira de ponta, um monte, muito, muito, muito ouro. Porque tem muito a ver com o esquema, assim. Acho massa. Mas assim, ó, vocês tinham ouvido falar de Luno até agora? Não existia essa informação antes. Porque na hora que o cara fala Mademoiselle, eu tipo, quê? Os bichos não eram português até agora? Quê? Aí eu fui no artbook. Na hora que chegou Luno. Mais ou menos. Tipo, colonizadores e pá. Aí, cara, não existe menção nenhuma ilha de Ixalan no artbook. Nada. Então, tipo... De Ixalan? Muito legal, though. Muito... Eu fui no artbook de Ixalan aqui, ó. Ah, tá. Não tem nada de Luno lá. Não tem menção nenhuma à ilha de Luno, uma colonização francesa. Tanto que eu fui até perguntar pra eles no Twitter. Eu não lembro direito quem foi que me respondeu. Não sei se foi a própria Cassandra ou se foi a Alison. Alguém me respondeu que era uma monarquia separada que adotou a religião da Legião do Crepúsculo. Mas, assim, apesar da... Cara, a ambientação de uma coisa francesada, cheia de pós e perucas e coisa arada, e aquela é uma analogia muito legal pra falsidade dos vampiros ficarem fingindo que estão vivos. Isso eu achei irado. Não tem... Isso eu achei fantástico. Não tem nada naquele mapa de Ixalan também, nada que remeta a nada, sabe? Realmente, as partes do texto da Vivien que não falam da Vivien são as mais legais, assim, quando a gente vai conhecer aí essa cultura de Luno e a relação dela com Torrezon. Eu fico pensando agora nessa parte que não é Ixalan como se fosse um simulacro da Europa, assim. A gente tem uma região mais espanhola, uma região mais francesa, apesar que no terceiro conto o que o vampiro descreve é uma tourada, né? Aquelas touradas de rua que ele solta, só que em vez de touro era raptor. Então dá pra ver que são culturas ali, né, que se conversam. Eu achei bacana essa alusão à Europa. Eu gostaria muito que num futuro próximo a gente voltasse para o mundo de Ixalan ali
e conhecer a parte de Torrezon e até Luno e tal, que a gente tivesse, assim, né, mais contato com essa outra parte. A briga deles com os piratas e tudo mais, com a galera que eles tiraram do continente. Nossa, ia ser bem legal. Tipo, como é que podia ser um vive flashback, assim? sem problema nenhum. Como é que vive a galera lá? A gente viu lá, o Trombadinha queria pagar a parada com sangue. Como é que é a vida dos humanos nesse mundo? Né? Tem-se, né, ali um penduradinho que talvez o Império de Ixalan vai invadir. Será que seria uma oportunidade aí, né, de eles trabalhar esse contexto e tal? Mas seria legal ver, assim. Porque a gente geralmente vê só uma região do plano, né? Tipo Innistrad. Innistrad é só aquele pedacinho ali. A gente sabe que existem outros continentes, então... Sim. Seria legal. Não, seria legal voltar em Ixalan e conhecer Torrezon. E daí sem ter toda a questão de tentar encontrar o Sol Imortal e não sei o quê. Então, no final das contas, é mais... vai ser legal pra, tipo, conhecer o mundo. A Elenda dominando o bagulho. A Elenda dominando o bagulho. Deus, que da hora. Maravilhosa. A Huatli sendo relevante. Não, a Huatli pode ficar lá sendo interessante. Não, a Huatli pode ficar fora, mas, tipo, a coisa mais legal sobre a Huatli é o tio dela. E o Inti? O Inti, o primo. Porra. Tipo, a família da Huatli era a coisa mais legal sobre ela. Eu queria muito e no ver final das contas, é até legal a gente fazer alguns paralelos entre a Huatli e a Vivian, porque as duas têm cartas muito parecidas. Iguais, Eu acho que a carta de Planeswalker deck das duas, que é, tipo, quase igual. E assim, acabou os 3 contos, a primeira coisa que eu falei foi: eu ainda não sei quem é a Vivian. Eu ainda não conheço ela. Sabe? Eu fico com a das cartas. Eu gosto mais das cartas. Eu já tô decepcionado com Animais Fantásticos, porque ele não é esse documentário que eu queria que fosse. Aí eu achei que ia ser, tipo, imagina a Vivian participando do círculo de histórias do Ajani, contando pra todo mundo, achando esquisito ela comentar sobre uma lacraia de 180 patas que pode ficar gigante, ela é linda e ela consegue comer um boi inteiro com uma mordida, e falando toda empolgada, e todo mundo tipo... Hã? Sabe? O Vorme de Pelac é de Zendikar. Aham. Ela menciona o Urso Cinzento também. Ela fala da Raposa do Ártico, tipo, tem várias menções a cartas de vários lugares diferentes. Isso foi legal, isso foi um bom toque. Ai, que mais temos anotado? E agora? Tem mais uma coisa de ilustração massa. Que é porque... Porque assim, que eu falei, né? Teve Bastian, e daí lá pelo penúltimo, último, aparece... Acho que a primeira influência que a gente vê do diretor de arte da equipe narrativa novo, que é o Daniel Ketchum. E tem uma ilustração que é literalmente uma capa de gibi dos contos da Vivian. É verdade. Pô, essa foi legal. Aquela ilustração maravilhosa. Eu quero um pôster daquilo. A ilustração é muito mais legal do que ela. Mas, tipo, ela tem uma aparência muito legal. E aquela ilustração de gibi, meu Deus, que saudade. Eu adorava. Eu desenhava um monte dessas coisas quando eu era criança, lá em Barbacena. Aquela coisa, sabe? Deu saudade de Lake Spain. É muito maravilhoso. Achei um puta de um toque. Quero pôsteres disso aí na minha mesa agora. Porque eles estão investindo agora nos quadrinhos, né? Vai vir o quadrinho da Chandra e quem sabe não vem quadrinhos da Vivian. Já que foi spoilado essa ilustração a lá quadrinho. A Wizards não tá com cara de capa de gibi? Tá. A Wizards não tem o costume de fazer coisas gratuitas, né? Eles gostam de jogar esses... Eles não dão ponto sem nó. Eu acho que eu teria gostado de ver essa história em gibi. Nossa, eu ia amar ver seria isso em muito gibi. Melhor. Porque o roteiro tá muito toda... gibi, entendeu? São coisas bem, bem rasas e que cairia no gibi perfeitamente. Numa história em quadrinho perfeitamente. E toda a encheção de saco que às vezes me pareceu tá no texto,
seria traduzido em imagem, em ilustração, entendeu? Exatamente. Ela não precisaria ficar 5 parágrafos falando sobre o Palácio de Luno, era só ter 2 páginas de ilustração. Ou mesmo, tipo, aquela sabe? página inteira, assim, dela entrando, tipo, ela entrando de cima, e aí todos os animais empalhados, as coisas na parede do lado esquerdo, e, tipo, carinha do lado dela aqui, e ela olhando, tipo, horrorizada, e o cara falando com as falas do lado de baixo. Eu já tô montando a página, e eu... Desculpa. Aham. Aquelas viradas de página tipo de mangá, assim, né? Que a hora que eles abrem a porta, aí você vira a página, é aquela página dupla, assim. Exatamente, né? é isso que eu tô falando. As bem 2 isso, páginas, bem isso. uma ilustração só. Então, cara, seria muito da hora. Talvez, quem É que, na verdade, sabe... a gente tem essa impressão por causa do tipo de narrativa, né? O narrador é um narrador câmera. Só que, em muitos pontos, eu me sentia deslocada. Tipo, tinha o tracinho de uma cena pra outra, ok, isso sempre teve. Só que, às vezes, demorava muito pra tu entender onde é que tu tava, o que que tava acontecendo. Tipo, a hora da carruagem leva muito tempo pra tu ver que eles estavam numa carruagem. A hora do trombadinha, de onde veio trombadinha? Olha... De repente, ela já tá arrancando os cabelos do guri. Que isso? Sabe? Parece um filme mal dirigido, às vezes. A pior parte, de longe, foi o capítulo 2. De longe, Mas, Megan, de longe. Porque aquele capítulo... eu acho que essas coisas Fala. se resolveriam em uma ilustração, por exemplo. Entendeu? Tipo, Sim. num quadro já tem uma carruagenzinha passando, aí começa as falas dele traz pro outro quadrinho e, tipo... Ou essa mesma imagem que tu tava dirigindo agora, só que daí eles dentro de uma carruagem. Exatamente, entendeu? E isso se resolveria perfeitamente num quadrinho. Porque daí não faltaria informação. Com sorte, o que a gente leu pode ser a romantização do roteiro do quadrinho. E aí, Pode mais ser. pra frente, a gente vai ter uma boa surpresa, né? Seria legal. Porque... Eu leria esse quadrinho de novo. Apesar de que hoje foi muito doloroso reler tudo pra escrever o resumo. Mas o quadrinho eu leria. A parte da tortura ali, ela é enfadonha porque, primeiro, tu sabe que não existe perigo real à personagem, né? Além de tudo, além das partes serem graficamente descritas e tal, e a gente acabar sentindo a repulsa, a dor e tal, mas tu não consegue se importar o suficiente com o personagem para ficar preocupado com ele. Você sabe que não vai morrer. E como tu falou na hora que você estava fazendo o resumo, todas as ameaças dela são vazias, porque naquele momento ela não tinha absolutamente chance nenhuma de fazer nada, a menos que ela lembrasse que ela é uma planinauta e transplanasse dali. Aí ela poderia ter ido embora. Desespero. É que ela Cara, não queria largar o garco, blá blá blá. Não, uma frase teria resolvido. Uma frase. Porque tem uma hora que o Barão meio que xoxa ela, que ela só tá seguindo em frente. Ela é mais Juggernaut, assim, do que a Chandra. Ela só vai, baixa a cabeça e vai. E não pensa e não tinha proteções mágicas. Foi isso que o Barão falou. E daí, junto com isso, ele podia ter dito: mas como eu acho que você é uma planinauta, eu botei uma proteção mágica na sala. Tinha várias coisas que podiam ter sido resolvidas com umas frases, tipo, Vivian não quis transplanar sem levar seu arco junto. Exatamente. Né? Mas ela podia voltar, gente. Teve uma pessoa no meu vídeo que ela botou uma coisa que, beleza, foi quando eu ponderei sobre a personagem e eu diminuí um pouco o meu hate. Foi que ela botou que talvez, aliás, a menina, né, foi uma moça, eu não lembro dela, me desculpa, tá, não lembro o seu nome agora, mas é uma menina que sempre comenta nos meus vídeos. Ela falou assim, que o que ela sentiu é que a personagem, ela talvez estivesse num estágio profundo de depressão, por ter, perdido todo o seu plano e ela não tem absolutamente vontade de nada. Está totalmente desanimada com a vida, não tem perspectiva nenhuma e que talvez aquela coisa de ela não querer ir embora porque ela simplesmente não se importa o suficiente para querer salvar a própria pele, entendeu? De que, aquilo que ela estava vivenciando ali e tal, tanto faz, dane-se, beleza, daqui a pouco passa e... Ela escreveu de forma mais elaborada, ela né? Com esse objetivo do arco, sabe? Então, sei lá, é complicado, né? Porque a gente precisava de um pouco mais de informação pra saber o que estava passando pela cabeça da Vivian.
E aí que tá. Mas tem o negócio da tortura também. Estamos Ela podia nós... tá grog. E estamos nós aqui, leitores, né, consumidores, tentando justificar algo que foi mal escrito, né, algo que poderia ter sido solucionado em texto. Então a gente tem que ficar aqui batendo cabeça para achar, tentar entender por que isso está daquele jeito. Porque autor, editor, revisor, as pessoas que deveriam ter feito isso não fizeram. Eu fiquei bem chateado. One job, galera. Eu fiquei bem chateado, assim, porque fica muita ponta solta, muito furo, muita coisa que não tem lógica. Tipo, beleza, ela crescia os bichos tudo. Cara, quer uma arma maior, então, do que um formigueiro? Imagina que da hora. Na mão dela. Aquela carta lá que... tem uma... primeiro, ela controla os bichos se ela quiser. Segundo, tem uma carta dela crescendo uma formiga. Que é uma formiga que está acima da copa das árvores. Transplana dali, volta, encontra um formigueiro, destrói o planeta. Pronto. A resolução seria essa. Simples. Ou destrói a ilha, no caso. Sei lá, mas enfim. Mano, e daí outra coisa. Alguém falou assim, mas e se ela tivesse ali no tempo que o Sol Imortal tava e ela não podia transplanar? Beleza, seria uma puta de uma justificativa. Só que a gente não tem isso em texto, então a gente não tem como saber. Se isso tivesse no texto, é assim, ela tentou transplanar, não conseguiu, beleza, não, ela tá ali no tempo do sol, agora tá explicado. É por isso... Se vira nega que tu vai ter que correr atrás do teu arco. É por isso que a informação textual é extremamente importante. Exatamente, que a gente diz sempre, a gente precisa de evidências textuais. Todo o resto é suposição, né? E assim... A gente literalmente tem um podcast que fica 1 hora falando sobre cada conto. A gente adora quebrar a cabeça sobre os contos e ficar fazendo suposições e teorias e coisa arada. Só que aqui a gente tá meio que tentando criar chão, sabe? A gente tá escorregando, patinando, porque não foi dado a base, né? Uhum. Sabe de uma coisa que eu senti falta? No primeiro conto, ela menciona... A Vivian tem um olhar muito legal pra tudo. Ela vê tudo como caçadora. Então, ela vê as pessoas, ela pensa... tem muitos sabres aqui. Sabe? Ela não sabe direito a extensão do poder dos vampiros. Então, ela tem um olhar muito clínico pra área dela. Então, na hora que a rainha entra... Ela descreve a rainha como sendo uma mulher que provavelmente está mais acostumada a usar couro e roupas de tipo, como se ela fosse ranger. Eu lembrei da Vona. Eu lembrei da Vona também, mas não era bem esse backstory da Vona, mas ainda assim. Não, sim. Tipo, esse estilo de personagem. Só que daí depois nunca mais falam na rainha. Eu só quero que essa rainha de Lunô tenha escapado. Imagina, vingança. Eu quero que a rainha de Lunô tenha escapado só pra reconstruir a cidade ou coisa assim. Eu não sei, mano. Não sei. Só sei que fez falta. Nunca mais falo nela depois. O rei morreu, ok. A aranha papou o rei, beleza. Mas e essa rainha aí? E essa rainha que provavelmente podia ser amiga da Viviane Reis? E aí? Sabe? Pois podia se ter tiver o gibi elas virarem amigas, ia ser muito legal. Podia ter altas intrigas palacianas, tipo, a rainha falando, mata meu marido, pelo amor de Deus, deixa eu ficar com o reino, que eu te ajudo a escapar daqui. Ou as duas eram lésbicas pró-advanço de amantes, não? Óbvio. Eu senti essa vindo. Não é impossível. Tinha que vir de quem, né? O problema é que a vampira tá morta, né? Sei lá. Mas Crepúsculo, tá. a guria teve cada um, filho. Não, eu não tenho nada a ver com as coisas dos outros. É só isso que eu falo. Crepúsculo não é um bom parâmetro, né? Eu sei, eu tô mencionando esse parâmetro de propósito. Exatamente, né? Que mais? Que nós já estamos falando muito. Não, eu tenho só mais um comentário de fechar, assim.
Tem mais alguma coisa pra vocês adicionarem? Assim, tem Eu até muita acho que a coisa, gente mas... reclamou menos do que eu esperava que a gente fosse reclamar, assim, no fim A das gente tava contas. com um clima, assim, achando que ia malhar muito, mas tem... Isso é muito importante, tá, gente? A gente consegue apreciar partes de uma coisa e também notar que tem defeitos. Nada é completamente perfeito. A gente pode gostar e desgostar da mesma coisa, como diria a nossa querida amiga vó Yassova. Yassova! Maravilhosa. Exatamente. Você pode ter ressentimentos com o conto sobre Viviane Redes e ainda ter coisas que você gostou, entendeu? Inclusive, era esse o comentário que eu tinha aqui marcado pro final, porque eu meio que me sinto mal de reclamar, porque a gente ganhou uma história especial pra uma Planinauta avulsa que não apareceu na história principal e ela tinha um visual muito legal e a gente queria saber mais sobre ela. Porque quando a Saheeli apareceu em Kaladesh, as pessoas tiveram essa impressão. Pareceu que ela foi pouco aproveitada na história principal. E daí as pessoas reclamaram muito que queriam saber mais sobre os Planinautas residentes. E eu lembro que na época de Retorno à Ravnica, ou na coleção básica seguinte, teve um conto solo sobre o Domri Had. E foi muito legal. Já deu pra saber que a treta dele era pra... O objetivo do Domri, ferrar os Orzhov. E ser meio anárquico, assim. E daí, em um conto só, a gente já meio que deu pra compreender o Planeswalker moleque. Foi bem escrito. É um moleque piranha. Foi muito bem escrito. Então, sabe? Tem vários pontos pra criticar, mas também foi uma história que deu pra se apreciar. E agora vamos ficar torcendo pelo gibi, né? Agora eu quero gibi. Se vocês botarem ideia na minha cabeça. Qualquer coisa eu desenho, Meg. Não tem problema, não. Isso. Ai, meu Deus, o desenho animado. Eu preciso do desenho animado do Magic, gente, por favor. Nunca pedi nada, Wizard. Eu não... Eu entendo o teu ponto, mas eu não concordo tanto porque eu não me sinto mal em reclamar porque eu não gostei, eu não consegui gostar da história, eu não consegui me envolver, sabe? Não consegui me envolver com os personagens, nem com o roteiro, nem com nada. E, sei lá, eu esperava bem mais, assim, porque é um personagem que me chamou a atenção. Eu sempre pendi, assim, pros personagens verdes, sempre gostei. Então, pô, Garruk era legal, tal, uma história meio rasa. Aí veio a Nissa, também é um personagem que não me atraiu tanto. Aí dos Planinautas verdes que eu gosto, por exemplo, a Arlene Cord, pô, acho ela mó da hora. Aí vem essa com o cachorrinho do lado, o Rafael já falou... Pô, Caralho, cachorro! Eu surtei, tipo, não, fazia muito tempo que eu não vi Sais não é o cara que escolhe waifus no mundo, mas foi totalmente, assim, paixão, amor eterno, amor verdadeiro. Hoje, se for pra ter um waifu verde, na real é o Jin Yang Yangyu lá do plano da China, Global porque Series. ele tem um dog. Isso. Ah, sim. Não, Pô, inclusive eu vi esse teu vídeo, o vídeo do teu unboxing hoje é muito bom. Tipo, eu ia botar nos comentários que é tipo 20 minutos do Sais babando pela coleção chinesa e tudo. Não, nossa, eu amei. Foi bem informativo e foi muito legal. Deu pra ver tipo, como tu tava apaixonado pela ideia. E a gente tem pouquíssima informação sobre ele e a gente já conhece o Jiang agora, né? Tipo, ele é molecão e tal, aquela coisa. E daí chegou eu esperava... menininho, né? Ele é mais novo que o Domri. Sim, e eu esperava muito, assim, da Vivian, né? Eu, tipo, pô, beleza, Nauta nova, arco, sempre gostei de arqueiro, em quase tudo que é mídia eu curto personagem que usa arco e flecha. Aí me chamou a atenção. Tipo, sei lá, Aioros de Sagitário, da DC, o que eu mais gosto é o Arqueiro Verde, e daí pra frente. Aí, beleza, daí... Então, talvez eu até tenha sido esse o meu problema. Eu criei expectativa demais e acabei me decepcionando por isso. Mas que, né, eu acho é bem possível que... esse foi o meu problema também, porque quando saiu, eu já falei, caralho, cara, a gente vai ter um Legolas muito louco... E que, tipo, que tem bichinhos que sumona e que é desenhado pelas minhas duas artistas favoritas, saca? Que é a Anne Steinbauer e a Magali Villeneuve. Caralho, melhor personagem ever. Aí, acabou tudo. Aquela arte que tá a flecha voando e um tigre saindo junto com a flecha, aquela arte é animal. Espetacular. Invocações de Vivem. Espetacular. Aquilo ali deve dar um playmatch bonito. É animal aquela arte.
Aham. Então, Na verdade, eu acho que esse também foi o meu problema. Eu tinha uma expectativa da Viviane que era literalmente a redenção do Newt Scamander. Porque quando eu li o livreto do Animais Fantásticos, que saiu depois, logo depois Harry Potter saiu, eu tava muito esperando esse documentário Bear Grylls, e daí veio todo outro universo e tal, que eu já perdi interesse meio rápido. Aí eu pensei, pô, Vivian, é agora. Não foi. Por causa das artes e das cartas, eu pensava em duas possibilidades de personagem aqui. Uma, esse personagem que a Meg tá falando, que é o Good Vibes, o jornalista e tal. Outro, o personagem que diria, segura aí bolas que eu tô chegando, se prepara. Então eu pensava que aqui está sendo incluído o personagem que seria uma ameaça real ao Bolas. E até agora a gente não sabe se vai ser ou não. Talvez até possa ser, só que a gente ainda não sabe. Mais ou menos como talvez... Sei lá, se a gente for pegar quadrinhos da Marvel, tem lá aquele cara que apareceu no final do Guardiões da Galáxia 2 lá, eu esqueci o nome dele, Adam, qualquer coisa. Adam Warlock. Isso, Adam Warlock. Tipo, todo mundo faz um monte de coisa e chega um cara que vai resolver o negócio. É o Wiki de Fênix do Magic, assim, quando tá todo mundo na merda, chega um cara do nada, resolve e vai embora. Eu pensava que existiria a possibilidade da Vivian ser isso pro Magic. Talvez sim, talvez não. É tipo a Miss Marvel que vai vir agora. Sabemos. Tipo, oi, Miss Marvel, eu cheguei. Oi, destruí tudo, acabou. Thanos, tchau, falou. Falou, valeu. A Capitã Marvel Ex Machina. É isso que eu tô esperando da Capitã Marvel, na verdade. E era isso que eu esperava da Vivian Wade. Talvez tenhamos, talvez não. Já deu pra ver que ela meio que simpatiza um pouco com a ideia dele de... Ali no final do terceiro, até fiquei, serião? Eu achei extremamente preocupante, na verdade. É um combo bem, bem feio de Síndrome de Estocolmo. Eu ia falar de Síndrome de Estocolmo agora. Bem preocupante. Bem preocupante mesmo. Enfim. E que isso abre outro caminho pra ela, de ela virar uma tirana. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão e vai ser tudo mundo natural e eu vou destruir todas as cidades. Opa, isso é meio preocupante considerando onde a gente tá indo agora. Ela seria uma vilã, uma vilã verde. Uma vilã verde, né, anti-civilização. Tipo, não seria tão estranho. Ela não parece ainda que vai ser vilã, até agora, até esse momento... Mas também não está descartada a possibilidade. Mas o Garruk já é, e a Nissa tem aquele conto A Mão que Move, que também tem a sementinha da Emrakul lá com ela. Então, sabe, isso é uma coisa que eu notei as pessoas reclamando no Twitter também. Não tem um Planinauta mono verde, quer dizer, agora tem o Jiang Yangu, que pelo jeito também é um documentarista pelos flavors do deck dele. Então, talvez seja ele que vai meio que redimir a cor verde e ter planinautas monoverdes que não tem essa, tipo, moral frouxa do tipo só animais, só o mundo natural é legal. Você pode ser monogreen e ainda ter um apreço pelo equilíbrio. O verde não gosta de equilíbrio, e aí? Garruk amaldiçoado, Nissa racista... Não, a Nissa com a mão da Emrakul, cara. Agora a minha preocupação é essa, sabe? Seja a mão que move as peças. Aquilo ali abre um precedente pra ela virar uma super vilã depois. Lembramos daquele jogo de xadrez que o Jace teve com a Emrakul, né? Já tem mais essa... A Nissa pode trazer a Emrakul de volta, por que não? Com certeza. Por que não? Pois agora, né? Ela que manja de ley lines, se a Nahiri conseguiu, ela conseguiria também. Com certeza. Ai, meu Deus, como Kenobi é fofo. Gente, Kenobi tá lambendo o queixo da Fanny e tá fazendo... Assim. Tá. Ele tá não pode dar crescimento desenfreado pra ele. Não, ele já teve, né? Meu Deus, que ele já teve um crescimento desenfreado, que ele não parou mais de crescer. Ele ficou gigante. Ai, meu Deus do céu. Ficou gigante, Fanny. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, que lindo. Ah, meu Deus. Isso, agora vai comer meu microfone. Não pode lamber o microfone. Bom, vamos, mais alguma coisa? Vamos encerrar com essa fofura. Vamos encerrar na fofura. Vamos encerrar na fofura e, tipo, bichinhos fofinhos. A Viviane curtiria esse tipo de coisa. Isso. Eu não consigo chamar ela de Vivian, gente.
É Viviane. É Viviane. Ou Viviane chama de... Redes. Ou chama de Viven, como tá no site. ali. Vivem. Eita. Vivem. É. Complicado. Vivona e Vivendo. A Sobre Vivi vai vivendo. fazer raids. A Vivi... no Pokémon. Nossa. A Vivian Raid Sim, Pokémon. Ela é Pokémon Go. Ó, esse é um bom Olha- nome pro episódio. Pokémon Go multiplanar. Oh, meu Deus. Ela tava, quando o Bolas tava lá, ela tinha acabado de criar a conta. Agora ela tá level 40, já pode... Já Oh, pode encarar fazer ele. sim. Pokéstop. Já pode Ai, solar a raid dele. Ai, meu Deus. Ninguém sola Mewtwo. Eu nunca vi alguém solando Mewtwo, dá licença. Ela vai precisar de um grupo. Pelo ela vai menos precisar. 8 pessoas aí pra solar um Mewtwo, né? Não, dá pra dois fazer level em 6, 40. por tudo Tem que level ter 40. 2 level faz. 40 no mínimo. Ai, meu Deus. A Meg não é tá isso aí. entendendo mais nada. Eu já comecei a boiar. Gente, é isso aí. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e deem downloads, mostrem pra mãe, pro filho, pro papagaio, pro brontossauro e pro monstrossauro e pra toda a sua família o podcast do Lorenautas e ajuda nós e ajuda a galera dos podcasts também. É isso aí. É isso aí. E a gente... Se você for lojista, deixa o nosso podcast rolando aí na loja, né? Muitas horas de conteúdo pra você. Assista com seus cachorros. E quem estiver jogando, comenta da lore no meio do jogo que a galera vai começar. Oh, que isso? Não, indica um podcast pra você que vai resolver seus problemas. Exatamente. É nóis. E é isso E aí. vai nos nossos canais pessoais, nas páginas pessoais, lá segue nós nas redes pessoais também. Se inscreve. E é nóis. É nóis. E é nóis. E falou! E a gente se vê em Ravnica! Pré-release! Uhul!